Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça, a tua misericórdia. Obrigado por esse dia que o Senhor criou para nos abençoar, que o Senhor deu ordem aos teus anjos para estar ao redor da vida de cada pessoa, Senhor Deus, nesta hora. E que, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa mente seja iluminada pela tua palavra, nosso coração seja receptivo por toda a tua escritura e que, ó Deus amado, a nossa mente seja cativa à obediência de Cristo Jesus. Pai amado, que em nome de Jesus, o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar os benefícios da tua lei. Deus amado, que nós possamos guardar a tua palavra para não pecar contra ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Pai, que nesta noite o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor Deus, que está chegando nesta hora. Que o Senhor abençoe, Deus amado, cada um que está assistindo, ouvindo esta aula, Senhor. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam absorver a tua palavra, o teu conhecimento, Deus. Toda a história, Deus amado, desse livro tão precioso que é o Evangelho. Em nome de Cristo Jesus, Pai, Senhor, abençoe mais uma vez a nossa cidade, Deus. Nós oramos para que, ó Deus, o Senhor traga a tua intervenção, a tua misericórdia, Deus, sobre esta cidade, Pai. Deus, tem misericórdia dos nossos pecados, perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe os pecados, ó Deus amado, das autoridades, Senhor Deus, do executivo, Pai, a autoridade do legislativo dessa cidade, Pai. Perdoe, Senhor Deus, aquele que tem muito e aquele que tem pouco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, pecados dos pastores, os pecados da tua igreja, Senhor Deus, os pecados dos líderes, os pecados do novo convertido, Pai. Os pecados de todas as pessoas envolvidas no corpo de Cristo, Deus. Sabemos que temos falhado, sabemos que temos errado diante da Tua palavra, sabemos que temos sido tardios em aprender a Tua palavra. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que, ó Deus, o Senhor levante pessoas cheias do Teu Espírito Santo para profetizar nessa cidade, para proclamar a Tua vontade, para, Senhor Deus, clamar por arrependimento nessa cidade. Oh, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas pessoas, dessas famílias enlutadas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o bálsamo do Senhor esteja agindo sobre cada família, Deus, em nome de Cristo Jesus. Abre os olhos, Senhor Deus, espirituais da Tua igreja, das pessoas que serão escolhidas no meio dessa pandemia, Deus, que vão se arrepender dos seus pecados e se curvar diante do Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos cura sobre esses leitos, ó Deus. Cura essas enfermidades, ó Deus, todo diagnóstico de enfermidade, seja ela dessa pandemia ou de outro, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus essas vidas sejam revertidas pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que essas enfermidades não sejam para a morte, mas seja para glorificar o Teu nome. Que o Senhor levante aquele que está acamado, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Sabemos que o Senhor está no governo de todas as coisas, sabemos que o Senhor está governando esta cidade com a tua autoridade, Deus, o teu domínio, o teu governo divino. Que o Senhor venha como divino guerreiro nesta cidade, Pai, e que essas vidas sejam tocadas pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor Deus, arrependimento genuíno, conversões genuínas diante da Tua palavra. Que, ó Deus, as pessoas possam sonhar com a Tua palavra,
possam, Senhor Deus, ter visões noturnas, possam ser ministradas, ó Deus, e receber o amor do Senhor através do Espírito Santo sobre os seus corações. Em nome de Jesus, mantenha aqueles que estão de pé e que nós possamos cuidar para não cair, ó Deus, em nenhuma dessas tentações de querer murmurar, Deus, de querer reclamar dessa situação que nós estamos vivendo. Nós merecemos coisas piores, mas a tua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui e nós não podemos perder tempo. Nós precisamos estar sempre em oração e clamando pelo favor de Deus. Então, nesta noite, quero agradecer a presença de vocês, Cláudia Eliana, Dalvani, a Vanderleia, Jaqueline, todos que estão chegando aí. Louvado seja Deus pelas suas vidas, e o pessoal vai estar entrando daqui a pouco também. Marcos é o evangelho que nós vamos falar de uma forma panorâmica, não exaustiva, né? Só lembrando, e vamos dar continuidade aí nesses 4 evangelhos que falam da vida de Jesus Cristo, o seu nascimento, encarnação, a sua morte, o seu ministério, a sua morte, seu sepultamento e também a sua ressurreição. Então, a base dos evangelhos, 4 evangelhos. Ricardinho, graça e paz, seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus. Vamos aí, ore por nós. Então, nós falamos semana passada de Mateus. Então, Mateus foi um livro específico, né, para os judeus. Então, a intenção dele era mostrar que Jesus Cristo era o prometido do Antigo Testamento. Agora, Marcos tem uma outra ótica que nós vamos, dentro dos sinóticos, né? Dentro dos 3 evangelhos sinóticos, tem uma outra ótica para trazer um olhar diferenciado para um público, para leitores destinados ali, né, dessa mensagem, o destinatário, né, desta mensagem. Então vamos lá fazer algumas considerações, né? Então o tema aí desse livro, né, que a gente colocou estudando esse contexto, foi Jesus, um homem de autoridade e ação. Então antes da gente entrar nos pormenores, né, vamos entrar aqui e tentar dar uma explicação mais simples possível a respeito deste contexto, né, desse pano de fundo que é nessa história. Então, o livro de Marcos, vamos considerar que o autor seja João Marcos, né? Nós vamos falar um pouco a respeito dele, um pouquinho mais para frente. Mas quando ele escreveu esse livro, é importante dizer que era um tempo de uma perseguição eminente, era uma perseguição que estava aclamando o coração daquela igreja. Então, aquele cenário, né, Nero era um imperador, então um imperador homossexual que tinha uma amante, uma mulher, era casado com um homem. Então, o imperador romano Nero foi um desequilibrado, era uma pessoa lunática, né, quase dizendo. E ele fazia muitas coisas destruindo toda a ideia, né, do cristianismo. Porque o cristianismo no primeiro século, principalmente nessa década de 60 e década de 70, né? Alguns outros vão dizer, mas precisamente na década de 70, no primeiro século, considerando o primeiro século, Nero ele era o imperador em destaque, né? Então nós aprendemos lá em Augustus, quando Jesus nasceu, e depois Tibério, que foi o outro imperador quando era o ministério de Jesus. Agora, décadas depois, né, da sua morte, aproximadamente aí mais de 30 anos, então era de 30 a 35 anos aproximadamente, essa religião nova, que era o cristianismo. Então Nero, ele colocou toda a sua culpa em cima, né, toda a culpa por exemplo,
de Roma ser incendiada, que ele estava por detrás dessa situação, mas colocou em cima dos cristãos. Então Nero, para você ter uma ideia, ele incendiava os cristãos para iluminar o jardim lá em Roma. Então pegava os cristãos, enchia de piche e colocava ele lá para incendiar, virar tochas humanas. Crucificava os cristãos, matava os cristãos, oferecia os cristãos como comida para as bestas feras lá daquela época. Então tudo isso era para quê? Para popularizar o seu nome, as suas atrocidades e com isso perseguir a igreja. Então Nero foi quase tipo um anticristo daquela época. Então, daqueles primeiros séculos. E era perseguição muito forte. Para você ter uma ideia, no tempo da morte de Pedro e de Paulo, ele era o imperador. Então, provavelmente ele estava por detrás dessas matanças, né? Então, muitas coisas aconteceram. E nisso chega Marcos, que é o autor desse livro, né? Ele escreveu provavelmente em Roma esse livro, essa biografia de Jesus. Ele escreveu esse livro com a intenção de mostrar à igreja que estava em Roma, né, como que Jesus era tão imediato. Jesus era cheio de autoridade e ação. Era muito ativo, né? Jesus, Marcos, ele pegou esse enredo, né, desses 16 capítulos e apresentou para ele como se fosse Jesus, como se fosse um homem de muita ação, além da autoridade. Né? Então, dentro disso que a gente vai discorrer aí. Então, chegou aqui o pastor Luiz Capano e a pastora Valdineia, né? O Vando e a Indianara, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Então, queridos, é dentro de todo esse contexto aí que aconteceu. Então foi escrito isso, então provavelmente alguns dizem, né? O Larry, deixa eu ver o nome do cara aqui que eu esqueci, Larry Richard, ele fala que foi em 55 do primeiro século, né? No ano 55 do primeiro século, na era cristã, obviamente. E Gordon Free e Douglas Stewart já falam que foi em 65, né? 10 anos depois. Mas dentro disso é importante dizer o quê? Que essa data o imperador Nero é que estava ali no comando, né, de todo o território romano, não só da cidade de Roma, do país de Roma, mas também de toda a extensão do império dele, como nós vimos lá na semana passada, né, que existia Herodes, que era o governador dentro de Jerusalém, dentro do território da Judéia, mas ele também era suzerano, né? Suzerano do imperador Nero. Então, o que ele escreveu? Ele escreveu isso, né? Ele escreve esse relato sobre a vida de Jesus e 2/3, é importante dizer isso, que 2/3 do Evangelho de Marcos é escrito os acontecimentos, né? Principalmente os milagres. Não tem tanto ensinamento esse livro, mas tem bastante ação, né? Curando enfermos, expulsando demônios. Então essa ação imediata, né, que Jesus estava fazendo, então trouxe esse foco, né? E todo esse ministério foi mais escrito na Galileia. Então lá na Galileia, toda aquela região da Galileia. E o último terço, né, da última semana da vida de Jesus, que já é a semana da crucificação. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como que é a estrutura do livro. É importante a gente trazer essas informações, porque toda consulta que você for fazer nos livros a respeito da Bíblia, panorama, introdução do Novo Testamento que nós usamos, né, a cultura, a história, todo esse contexto cultural, histórico, social daquela época vai mostrar essas informações, para que quando você chegar e se deparar com o livro, essas informações vão estar mais precisas, né, dentro do seu coração. E onde foi escrito, que nós já dissemos, né, foi em Roma. Quando e o porquê. Agora, quem foi Marcos? Então, esse daqui a gente vai
investir um pouquinho mais de tempo. Antes disso, eu quero ler aqui a primeira parte, né? A primeira parte aqui até o capítulo 1 de Marcos, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta. Se você achar interessante, que você deixe uma caneta também, um caderno de anotação, para você anotar as informações que te acharem convenientes aí. O Evangelho segundo Marcos, né, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então esse versículo 1, você vai ver essa palavra princípio em Apocalipse, né? Vamos ver se eu me recordo bem aqui. Apocalipse capítulo 1. Ele vai estar falando da revelação de Jesus Cristo, a qual lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não fala aqui não. Mas fala em Gênesis, né? Gênesis fala do início, né? No princípio. Então é a mesma palavra, um dado bem importante aqui, de Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Gênesis 1, vai falar: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então essa palavra princípio, é importantíssimo nós identificarmos a intenção do autor, do escritor no caso, que é Marcos. Então ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Aí ele já traz uma argumentação para mostrar que ele também é o prometido, mas não tem tanta ênfase nisso. Mas os outros evangelhos também citam, né, principalmente Marcos, Mateus e Lucas, eles citam bastante Isaías. Ele diz: como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim, ele já entra com a pregação. Olha só como que ele é imediato. Ele já começa a falar a respeito de João Batista. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e toda a região da Judéia, lá embaixo, perto de Jerusalém. Boa noite, Cristiano, seja bem-vindo. Um abraço aí para toda a família. Então ele já é bem imediato nisso, né? Lá naquela região, lá de Jerusalém. Iam até ele, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Versículo 9. Naqueles dias, primeiro capítulo de Marcos, versículo 9. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em quem me agrado. No versículo 12, logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, olha só que interessante que é isso. A palavra de Deus, ela é muito aqui... Quem mais chegou? Graça e paz, Josemir, o Valda, Paulina, sejam todos muito bem-vindos. Então aqui ele já entra direto, né? Direto nesse assunto e colocando. Os historiadores apontam que o Evangelho de Marcos foi um dos primeiros a serem escritos. Então, se o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro, quer dizer que os outros pegaram a base dele, porque não precisava assinar, porque quem recebia a carta, quem recebia essas informações, esse escrito, né,
no caso o evangelho, eram esses rolos, né, que tinham aqui, então ele já recebia isso, já sabia de quem que estava escrito, então por isso que o nome dele não vem, entende? Então ali ele vem trazendo essa informação. E é importante dizer também, é muita coisa importante, é muita coisa importante para dizer, mas a gente vai tentar sintetizar aqui para vocês. O Evangelho de Marcos, ele tem a sua primícia, como a gente disse, a respeito dessa algo imediato da informação. Você vê, se você olhar, não vai encontrar, por exemplo, a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, como nós encontramos em Mateus, Marcos ele não está preocupado em apresentar esses dados. Então ele vai ali e coloca para o povo, né, aquilo que Jesus veio fazer. Então essa introdução do livro, está aqui narrado até o versículo 15, é toda uma introdução do que o livro vem a dizer. Qual que é o contexto de todo esse livro? Então tem aqui esse prólogo, né? As boas novas sobre Jesus. Então essa é a ideia do autor. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de Marcos, propriamente dito. Então eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta para que a gente possa fazer essas considerações. A Bíblia chama Marcos, na verdade, de João Marcos. João, no caso, judeu, né, o nome hebraico, e Marcos, o nome romano. Então ele é falado várias vezes por Marcos, para quê? Por causa dos seus leitores, o destinatário desse livro, né? Então era para identificar quem que era esse Marcos. Então era um nome popular e um nome também romano. E ele não foi apóstolo como Mateus e como João. Lucas também foi médico, né? Então Lucas e Marcos, eles foram testemunha ocular daquilo que Jesus fez. Quando Jesus morreu lá na cruz, Marcos era muito novo, segundo os historiadores. Então essa identidade de Marcos ela é preservada nesse sentido, mas ele não era apóstolo. É importante dizer isso, porque os 4 evangelhos, os 4 apóstolos. Não, na verdade não eram os 4. Você não vai encontrar no chamado dos 12, por exemplo, né, daqueles que estão sendo requisitados ali por Jesus para montar uma célula ali e começar a expandir o reino de Deus, eles não estão incluídos nesses 12. Se você olhar lá no livro de Mateus, assim como nos outros livros, essa chamada, essa convocação dos discípulos, dos seus seguidores, os 12, não estão incluídos aqui Marcos. Então ele foi uma testemunha ocular, né, da vida e ministério de Jesus. Né? Então, se você ter uma ideia, ele era muito novo lá em Atos, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, mas eu quero adiantar porque vai falar a respeito de uma pessoa, né, no caso desse autor, e Marcos ele está ali na intenção como fosse discípulo, né, de Pedro. Então Pedro ele é colocado ali lá em cadê? 1 Pedro 5,13, ele informa que ele é filho, meu filho amado Marcos, meu filho Marcos. Então, filho provavelmente seria discípulo, não que ele era parente de sangue, né? Ou filho biológico dele nesse sentido, mas possivelmente um filho na fé. Então, João Marcos era filho na fé de Pedro, 2 Pedro 5,13. Vai estar escrito isso. E ele trouxe uma divisão entre Barnabé e Paulo nas suas primeiras viagens missionárias, onde teve uma divergência. Porque como João Marcos desistiu na primeira viagem, na segunda viagem ele foi colocado novamente e Paulo recusou de levar João Marcos para essa segunda viagem, que ele tinha um destino. E aí o que eles em comum acordo decidiram, né? Não de uma forma muito amistosa, mas decidiram. Barnabé pegou João Marcos e levou lá para Chipre, que era uma ilha, né? Dentro aí no lado
dentro ali daquela região, né, que eles estavam evangelizando. E é importante dizer que Barnabé, sendo primo de João Marcos, né, como a gente vê no texto, aqui em Colossenses 4:10, Colossenses 4:10 fala que João Marcos era primo de Barnabé. E Barnabé, por sua vez, ele era natural de Chipre. Então, por isso que Barnabé pegou a João Marcos, quando Paulo recusou de levar ele na viagem missionária, e foi para um território conhecido, familiarizado. Então, provavelmente, João Marcos também conhecia aquele lugar. Como eles eram primos, já tinham visitado, já tinha, né, de alguma forma, tenha um conhecimento daquela região. Então, não ia se assustar com aquilo que eles estavam por fazer. Então isso é importante dizer, porque no âmbito de perseguição, todo cuidado era pouco, né? Então por isso que eles tomaram esse cuidado. Mas teve um atrito ali entre eles. E que mais para frente, lá em 2 Timóteo 4:11, 2 Timóteo 4:11, depois dessa separação que nós acabamos de mencionar, houve também essa reconciliação, vamos dizer assim. Houve essa reconciliação por quê? Porque quando Paulo estava preso, quem que ele pediu para chamar? João Marcos, que era muito útil ao seu ministério. Então, depois de um longo tempo, né? Isso aconteceu muitos anos depois desse desajuste aí, né, entre Paulo, Barnabé e também João Marcos, que ele fazia parte de tudo isso, ele foi requisitado, então ele estava ali ativo. Então Marcos ele entra nesse cenário sendo assim. Então nós vimos que João Marcos é primo de Barnabé, ele também é filho de Maria. Valdirene, graça e paz, Valzinha. Seja muito bem-vinda. Então, ele era filho de Maria. Lá em Atos capítulo 12, versículo 12, ele diz que ele era filho de Maria, e Maria era uma pessoa muito abastada naquela região e tinha uma casa que recebia os discípulos, né, de Jesus, lá em Atos capítulo 12, versículo 12. Então isso é importante também dizer que assim, se era uma pessoa abastada, ela tinha recurso, e com recurso ele tinha informação. Por isso que as poucas pessoas eram cultas, tinha instrução, tinha conhecimento escolar, vamos dizer assim. Então ele teve essa capacidade de escrever esse livro, por isso que o Espírito Santo usou a vida de João Marcos para escrever esse evangelho maravilhoso. Maravilhoso esse evangelho. Você pode prestar atenção, se você pegar o livro todo, ler ele, você vai entender muitas coisas. Seja bem-vindo aí, Márcia Fátima, graça e paz. Então, queridos, nós temos entendido isso. E primo de Barnabé, essa testemunha, né, que foi reconciliada, discípulo de Jesus, e Barnabé também foi natural de Chipre, ok? Então Nero era o imperador. Então por que esse livro foi escrito? Para apresentar Jesus aos romanos, à igreja de Roma. Janaína, graça e paz, seja bem-vinda. Então, para apresentar Jesus aos romanos, à igreja de Roma, é importante dizer isso, como um homem de autoridade e ação. Então, Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos, tem menos ensino e mais histórias diretas, objetivas. Por que essa intenção do autor? Porque eles dizem, né, os biblicistas, eles dizem que a Roma, a nação, o império, ele era muito pragmático. O que significa isso? Era prático, né, de ação, de reação de tudo aquilo que eles ouviam e aprendiam. Então esse povo, graça e paz, Rose, seja bem-vinda. Então esse povo, ele não estava interessado como os gregos, por exemplo, que estavam preocupados nas filosofias, né, de toda a história, né, que existia daquela época. Não, Roma era direto ao assunto, não tinha muitos pensadores daquela época, vamos dizer assim, né? Vamos buscar as palavras melhores aí para não falar outra coisa.
Então aí nós temos esse cuidado, que é interessante a gente pegar esse ponto de vista, né? Essa ótica, entrar junto com o escritor de Marcos para entender todos esses argumentos, para que quando você chega e se depara com o Evangelho e lê os capítulos de Marcos, a sua familiaridade com o texto vai estar lá em cima. Então isso vai te encher de informação e de cuidado para poder reger e deixar o Espírito Santo também falar ao seu coração, e também um cuidado muito importante com a má interpretação do texto. Então nós sempre estamos falando, né, que existe 3 princípios dentro do estudo bíblico, né, que primeiro nós precisamos preservar a observação. Quando nós nos depararmos com um texto, um parágrafo, um versículo, ou um capítulo, ou até mesmo um livro, nós temos que parar e trazer a observação, você investir tempo na observação do texto. Olha que dica de ouro, né? Muito importante isso que eu estou dizendo para vocês. Essas informações mudaram a maneira de eu encarar a palavra de Deus. E depois disso, dessa observação exaustiva, você vai pegar um versículo ou até um parágrafo da Bíblia e você vai ficar observando ele durante toda a semana, 15 minutos por dia. Você parar durante um período do seu dia e voltar para aquele texto e meditar naquele texto, ver qual que é as informações. Depois disso, existe a interpretação. A interpretação é uma só. É uma só interpretação, não tem 2 interpretações. Então essas informações que eu estou trazendo para você é onde você vai encontrar a interpretação social, cultural, histórica daquela época, daquele século. Então uma interpretação só. Aí você pode aplicar na direção do Espírito Santo em muitas áreas da sua vida aquele versículo ou aquele parágrafo. Porque essa aplicação vai trazer luz para os nossos dias. Então aquilo que você vai pegar do texto escrito há 2000 anos atrás e colocar na prática, pegar o princípio bíblico para você aplicar nos seus dias de hoje. Então isso é muito importante dizer, para que você possa entrar com segurança nessa aplicação. Porque muitas vezes as pessoas, por falta de recurso, por falta de entendimento do texto, acabam aplicando de uma forma equivocada. Então faltou recurso, faltou interpretação do texto para fazer uma boa aplicação para os nossos dias. Entende? Então não quer dizer que a pessoa está totalmente errada. Agora aquela igreja X ou aquela igreja Y está errada. Não, não é isso. É que faltou para aquela pessoa, na hora de transmitir a mensagem, a aplicação do texto, faltou uma boa interpretação que nós precisamos de tempo para poder preparar. Entende? E para você que não é pastor, não é líder, não tem tanta preocupação em levar uma mensagem nesse nível, né, para uma congregação, para uma célula, vale a mesma regra. Por quê? Porque você está trazendo aquela informação rica, preciosa das Escrituras para a sua vida pessoal. Então é a mesma regra, é o mesmo princípio de observação, o mesmo princípio de interpretação e o mesmo princípio de aplicação. Porque na sua vida você é luz do mundo, amém? Então essa luz precisa brilhar da essência da aurora do dia, da luz do mundo que é Jesus Cristo. E Jesus é o verbo. Então nós entendemos dessa forma que a palavra de Deus tem que estar muito clara diante dos seus olhos para você aplicar na sua vida, né? Para você estar ali mostrando. Então, por exemplo, na Bíblia não vai estar dizendo qual que vai ser o nome do cônjuge. Não vai estar que você vai casar. Tanto o homem vai casar com a mulher vai casar com o homem. Não está ali escrito na Bíblia. É uma decisão sua, não é uma decisão de Deus. Mas nós precisamos ver, né, alguns princípios que essa pessoa está praticando segundo a verdade do Evangelho. Se ela está praticando, então
provavelmente ela vai ser uma pessoa escolhida por Deus para ser salva, que isso é primazia, né? Primícia dentro de um relacionamento, e consequentemente ela vai estar ali buscando, né, todo esse entendimento. Então, queridos, olha só como que essas informações são muito importantes para os nossos dias. E nós temos então o livro em si, né, dividido. Eu dividi o livro em 4 partes para ser um pouco breve, porque você viu que só essa parte já foi metade da aula, né? Mas a gente dividiu em 4 partes. E outra ênfase também do livro, se você perceber, é uma curiosidade, mas é fato, é bíblico, está escrito no livro de Marcos, é que Marcos ele enfatiza o fracasso dos discípulos. A demora dos discípulos entenderem o ministério de Cristo na terra. Então eles demoravam para entender qual que era a missão, e Jesus ele tinha muita pressa. Ele não queria popularidade, apesar da sua fama crescer, as multidões que nunca viram tanta autoridade e tantos milagres ali imediatos, então trouxe uma popularidade, mas a intenção dele não era que nem divulgasse esses milagres, porque quando o povo estivesse consciente que ele era o Filho de Deus, ele seria morto. Então ele queria um tempo hábil, né, para parcialmente aí 3 anos e meio, para poder desenvolver essa missão, capacitar esses líderes, esses discípulos, esses escolhidos, os 12 apóstolos e os outros que o seguiam, para que eles pudessem dar continuidade. Se essa fama fosse despertada muito rápido, e principalmente as autoridades, né, constituídas ali como os romanos e também as autoridades do templo, os fariseus e os saduceus, principalmente, que eram empregados lá do templo, eles iam fazer o quê? Iam prender a Jesus, iam crucificar a Jesus, iam sepultar a Jesus depois da sua morte. Então não ia dar tempo para ele desenvolver tudo isso. Mas a ênfase de Marcos é o quê? Mesmo com quantos falhas e fracassos que os discípulos haviam cometido nessa narrativa do Evangelho de Marcos, Jesus estava ali misericordiosamente para ensinar eles. Então essa paciência de Cristo, nesse discipulado com essas pessoas escolhidas, pessoas iletradas, pessoas incapacitadas, pessoas mal compreendidas, pobres, né, pessoas humildes de recurso financeiro, desprovido de recurso financeiro, foram escolhidas. Mas mesmo com essa incapacidade, com esses fracassos que estão registrados no livro de Marcos, mesmo assim, Cristo ele tem toda essa paciência para poder ensinar essas pessoas. E dito isso, é importante ressaltar também que depois dos evangelhos nós vemos a igreja em ação no livro de Atos. Então, essa é uma informação bem importante para que a gente possa entender. Então, a primeira parte, depois da introdução das boas novas sobre Jesus, do capítulo 1, versículo 1 ao 15, a partir do versículo 16 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6, Jesus anuncia publicamente o reino de Deus. Então, Jesus, assim como João Batista, né, começa publicar, pregar o arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus dá continuidade àquilo que João Batista começou a ensinar. E aí, com isso, com essa ação rápida, ele chama os discípulos, os seus 12, e depois expulsa demônios, né, em outras pessoas, cura enfermos, e anuncia que tudo isso tem a ver com a vinda do governo divino. Só que esses milagres, né, esse ministério, alguns ensinos, poucos, mas existe, traz essa ótica, essa admiração, atrai a admiração da multidão e também atrai a atenção
da oposição religiosa e política que existia daquela época. Por exemplo, no capítulo 3 vai falar dos fariseus e falar também dos herodianos. Quem foram esses herodianos? Herodianos foram as pessoas que estavam junto com Herodes, né, por causa já do nome já diz, mas apoiavam o governo romano. Então eles estavam ali administrando também, de alguma forma política, todo o Império Romano, governado de uma forma local com Herodes, né, dentro daquela época, de Antipas. Então esse Herodes, eles tinham os herodianos, vamos dizer que eram os discípulos do governador. Então eles também se juntaram junto com, lá no finalzinho, né, do capítulo 3, ó, vamos ler aqui, capítulo 3, versículo... Deixa eu achar aqui, que é tanta informação, acabou fugindo aqui da mente. É no versículo 6, tá certo. Marcos capítulo 3, versículo 6, diz assim, depois disso, né, da mão ressequida, que foi no sábado, né, tem todo o texto aí, os fariseus saíram dali e com os herodianos, logo, imediatamente, começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então essa oposição não era uma oposição assim partidária somente, como nós vemos nos dias de hoje. Então, tem o partido C, o partido A, o partido B, e tem toda aquela guerra lá, né, nas eleições. Depois, passado isso, vira tudo amigo, vamos lutar com a mesma causa, e aquela política, a velha política, né, que a gente já conhece. Não era nesse sentido assim tão light, era um sentido maligno, porque os herodianos e os fariseus estavam querendo fazer o quê? Matar Jesus. Então, logo no começo aqui já está bem claro a intenção dessa oposição, dessa perseguição que estava acontecendo ali, né? Então, essa é a primeira parte que nós vemos aí do capítulo 1, versículo 16 até 3:6. A partir do 3:7 até o 8:21, nós vemos que essas narrativas de milagres, de muitas coisas, ele alcança 3 grupos. O primeiro é a multidão, né? As ovelhas e os discípulos. Lembra da célula? Os discípulos e mais também a oposição. Então aqui a gente entra nesses 3 grupos. A multidão são alcançados pelo milagre, os ensinamentos de Jesus. E vale de lembrar também, que a gente vai lembrando, né? Coisas que eu nem anotei, porque eu achei que não ia dar tempo de falar. Mas é que no Evangelho de Mateus existe 7 parábolas. E no de Marcos, apenas uma, no capítulo 4. Que é a parábola do semeador. Então essa parábola é um ensinamento que Jesus estava fazendo e cumprindo também as profecias. E é interessante dizer também, conversando com o pastor, hoje eu tive o privilégio, né, de trabalhar com o Amorim. Ele é pastor da Igreja Batista Brasileira de Américo, né? E ele trabalhou comigo hoje, né? Ele trabalha também lá no mesmo local. E ele trouxe essa informação. Eu conversando com ele a respeito do livro, né? Falando que ia expor o livro hoje de uma forma panorâmica, e ele começou a dizer, e falando que a forma de estudar o Antigo Testamento é a respeito olhando para Jesus, né? Encontrando Jesus nas Escrituras, porque João capítulo 5 fala isso, e ele falou uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês e já falar da fonte. Ele disse assim, que em partes foi revelado, né, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 8, se não me falha a memória. Então ele fala que em partes foi conhecido. Em partes quer dizer o quê? Cada profeta profetizou uma parte do evangelho, da vida de Jesus.
profetizou a vinda do Messias. Não foi na sua plenitude, na sua complexidade, começo, meio e fim. Um só profeta foi e falou como que ia ser, como que ia acontecer. Apesar de Isaías ter muitas informações, mas não é toda a informação que está no livro de Isaías. Mas os outros profetas, se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar quantos? Nós vamos encontrar, vamos ver se a gente lembra, 12 profetas menores e 5 profetas maiores, dentro da Bíblia ocidental que nós usamos hoje. Então, esses profetas profetizaram a respeito de Jesus, mas em partes, não de uma vez só, entende? Então, aí o que acontece? Quando chega o Evangelho, é como se juntasse todas essas partes e colocasse tudo bonitinho aí, biograficamente falando, nos Evangelhos. Entende? Então, achei essa informação importante para dar um clareamento aí na nossa mente. Então, esses ensinos, a multidão. O segundo, dessa segunda parte, os 3 grupos, os discípulos que receberam instrução particular, que ele explicava, Jesus explicava as parábolas, o que queria dizer aquelas parábolas, porque a intenção de Jesus não era que todos já tivessem plena e absoluta certeza. A consumação do ministério de Jesus é com a sua ressurreição. Morte e ressurreição. Se não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse sido morto, tivesse somente sido preso, por exemplo, o ministério dele seria frustrado, mas Deus é perfeito e conduziu tudo isso para esse fim. Então, por isso que ele explicava as parábolas para as pessoas, para os seus discípulos, né? De uma forma particular, para unissem, né, a proclamação, mas demoravam a compreender também. Então, como a gente já disse, né, o fracasso dos discípulos nesse sentido. Por exemplo, a cura do cego, que Jesus vai lá e molha, né, o gospe na terra, forma um lodo e passa nos olhos. Passa nos meus olhos aqui, para poder ver. Então, passou nos olhos. Quando ele passa nos olhos, o cego começa a enxergar de uma forma milagrosa as pessoas como árvores. Aí o que ele faz? Repete a ação. Então, alguns historiadores eles dizem que os discípulos estavam da mesma forma, não estavam acreditando genuinamente. Como nós vimos também em Lucas, né, 24, como nós vimos também aqui, né, no capítulo 16, quando fala da ressurreição de Jesus, que eles estavam trancados por medo, então isso demorava, os discípulos demoravam para cair a ficha. E hoje não é diferente, né? Hoje também não é diferente. Existe também uma demora da igreja de ter essa percepção de muitas coisas. É uma coisa natural, que nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para entender tudo aquilo que já está revelado nas Escrituras, para os nossos dias também. Então, essa é a segunda parte. A terceira parte, queridos, nós vemos no capítulo 8, versículo 22, até o 10:45. O que Jesus fez aqui nesse período, nesse bloco, né, desses capítulos aqui, desses versículos? Ele colocou os discípulos como prioridade. Então, a primeira coisa, olhando para os discípulos como prioridade. 3 vezes ele explica a natureza da sua realeza, com o discipulado junto. Lá em Marcos capítulo 8, vamos ler, esse texto aqui é bem interessante. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. Tome a sua cruz, né? Que também é repetido lá em Mateus e repetido também em Lucas. Marcos capítulo 8, versículo 34 diz assim: então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho de Deus se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Aqui ele já está explicando a sua realeza. Qual que é a realeza do ministério de Cristo? Está dizendo aqui no último versículo: também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então essa é a realeza do ministério de Cristo. Mas ele traz essa conclusão, ele traz esse último versículo aqui, né, para trazer à mente dos discípulos a importância do discipulado, a importância de negar a si mesmo, a importância de tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, seguir não somente... Graça e paz, Luzia, seja muito bem-vinda. Então, é muito importante essa ideia de Cristo trazer esse discipulado, porque qual que é o objetivo do discipulado com Cristo? A vida eterna. Sempre vai ser a salvação, não é casa, não é carro, não é moto, não é nada disso, mas é a salvação das pessoas, é a salvação do corpo dele, então que esse corpo seja incorruptível. Então essa é a natureza, né, que 3 vezes ele explica isso. O caminho da cruz, também como servo sofredor, pulando lá para o 10, capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a ideia aqui também se remete lá a Isaías, quando ele fala sobre o servo sofredor, a partir do 42. Isaías 42, ele fala a respeito disso. Olha só como que é interessante, queridos, como a gente vai amarrando cada ponto e vai entendendo de uma forma muito mais clara, né? E a última parte é o clímax também, como as outras vezes, né? É o clímax aqui do livro, que é o rei entrando em Jerusalém. O rei entrando em Jerusalém. Então essa parte é bem interessante, porque nós vemos que a partir do 10, 46 até o 15, 47, né? Fala a respeito dessa última parte, que é o clímax do livro, né? O rei entra em Jerusalém, lá no capítulo 11, né? Por exemplo, já falamos a respeito disso, e a oposição alcança o seu êxito, que é aí onde ele é preso, né? Jesus é julgado, é condenado e entregue aos romanos para ser executado na cruz como o rei dos judeus, aquele suposto revolucionário. A ideia de Roma não queria nem se envolver com essa parte religiosa dos judeus, não queria se envolver com esse judaísmo, até que Pôncio Pilatos, o que ele faz? Lava as mãos, ele não quer se envolver, que não é uma causa importante para o império de Nero, o império ali, o governo de Pôncio Pilatos, não tem interesse nenhum dentro disso, mas para o reino de Deus, a obra de Jesus, o ministério de Cristo ser consumado, era necessário que ele fosse pendurado no madeiro e com isso viesse a morrer publicamente, né? Teve toda a via dolorosa que ele passou, todo aquele caminho, até chegar naquele monte da caveira, onde as pessoas eram crucificadas, né? As pessoas eram os ladrões, né? Os homicidas, as pessoas eram condenadas dessa forma brutal, morriam publicamente para servir de exemplo para os outros. Então a intenção de Deus também era essa, de mostrar para que todos vejam que o Messias, o prometido, né, que as autoridades não aceitavam, e também o governo romano também tinha interesse nenhum, mas publicamente isso foi concedido, foi consumado, ele foi morto e depois sepultado. João de Arimateia pega o corpo, né, junto com Nicodemos, e vai lá e sepulta aquele corpo. Aí as mulheres vão lá no sepulcro para poder
fazer o embalsamento, que não deu tempo, que já era na sexta-feira, depois das 3 horas da tarde, então o corpo foi retirado de lá e foi colocado às pressas nesse sepulcro. Mas aí no primeiro dia da semana, que é no domingo de manhã, as mulheres foram lá para fazer o quê? Para resgatar, né? Para poder embalsamar, dar aquele sepultamento digno, né? Dele ser como o Messias mesmo merecia. Então, só que aí, o que acontece? Elas foram lá, o anjo apareceu, aí ela falou, fala para os discípulos, né? Fala para eles subirem para lá para Galiléia, que lá eu vou manifestar, lá eu vou mostrar. Jesus vai aparecer para eles lá. E eles tremendo de medo e aparece dentro da casa. Eles com medo, nossa, que história. Mas você vê o fracasso dos discípulos, né? Que eram para estar crendo, fervorosos, estar ali jubilantes com tudo aquilo que Jesus já havia ensinado todo esse tempo. Mas eles ficaram com medo, porque eles pensaram, a gente vai ser o próximo. Só que depois que quando Jesus apareceu ressuscitado, aí a ficha caiu, né? Aí abriu-se o leque e aí eles começaram a entender. E por fim, no capítulo 16, um breve encerramento, uma breve conclusão, que faz lembrar os leitores, né, de Marcos que Jesus ressuscitou. Então, essa parte é importantíssima também, que faz toda a ênfase de todo o ministério a qual Jesus veio se entregar aqui na terra por nós. Então, o Cordeiro Pascual, né, que tirou o pecado do mundo, ele foi colocado para ser servido, né? Como a gente viu, né? Esse servo sofredor, ele veio para servir e dar a sua vida. Então, como que ele vai servir a humanidade? Como Jesus serviu a humanidade? Entregando a sua própria vida. Então, morreu por eles. Então, o custo do discipulado, a gente tem uma outra ótica quando nós encontramos essas verdades bíblicas, né? Nós vamos entendendo essa parte tão tremenda, maravilhosa. Amém, queridos? Louvado seja Deus por isso. Então nós temos esse livro, é uma forma panorâmica, né? Não dá para falar passo a passo, mas é importante nós deixar registrado tudo isso, né? Então no capítulo 16, versículo 14, diz assim, finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhe a incredulidade, olha o fracasso aí, e a dureza de coração, outro fracasso, porque não deram crédito ao que o tinham visto já ressuscitado, que ele já ouviu esse testemunho das mulheres. Aí, e disse-lhes, vão, ide, né, por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E, se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então é tudo aquilo que Jesus já estava fazendo. Ele estava querendo pedir o quê? Que os discípulos fizessem a mesma coisa. Aí no versículo 19, de fato, realmente, o Senhor Jesus, depois deles ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Olha a realeza aí novamente. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiram. Queridos, na verdade, bem na verdade, o que é? Que hoje nós estamos numa comunidade, nós estamos numa cidade que a maioria é cristão. É difícil você encontrar um ateu. A maioria do nosso convívio, pelo menos como igreja, nós vemos onde nós estamos, a gente está dentro da segurança pública, dentro do hospital, dentro do presídio, muitas pessoas confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que não servem a Ele, não entregaram a sua vida totalmente a Ele. Então eles são, vamos dizer assim, uns bebezinhos espirituais.
Agora, não existe dificuldade para que a gente possa trazer esse testemunho, que a ideia de Marcos é isso, fortalecer o testemunho das pessoas e fazer lembrar das obras de Jesus. Então a ideia de Marcos é transmitir para a igreja que está lá nessa diáspora, né, que significa os judeus que foram fugidos, principalmente depois do cativeiro da Babilônia, e começaram a se alojar em outros países. E lá se encontrava também uma porção de judeus e uma porção também, por sua vez, de cristãos lá em Roma. Então a intenção dele era o quê? Falar para essas pessoas. Então nós não devemos temer de falar de Jesus para as pessoas. Entende? Opa, desculpa aí. Acabou caindo aqui. Então a gente não deve temer, né, de falar a respeito de Jesus para as pessoas, porque tem essa ideia, né? Tem essa ideia aí de trazer para eles esse testemunho de como é servir a Cristo. Como que é ser cristão nos dias de hoje? Está pronto para morrer. Porque lá no primeiro século, na igreja primitiva, na igreja original, na igreja do primeiro século, era dito o quê? Que eles estavam prontos para perder a sua própria vida. E hoje nós construímos impérios, construímos várias coisas, mas a essência da nossa vida precisa ser construir o reino de Deus, expandir o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. Entende? Então essa é o testemunho e a lembrança que nós temos que ter deste homem com tanta autoridade e ação, Jesus Cristo, o ungido, né? Cristo significa isso, ungido. O Messias no hebraico e Cristo no grego, né? Mas o ungido, Filho de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua vida, que nos está conosco aí desde o início. Deus possa fortalecer o seu coração, a sua mente, e você possa olhar para o livro de Marcos, esse livro de 16 capítulos, esse evangelho de 16 capítulos, com uma forma mais carinhosa. Olhar para o livro de Marcos, não ele tão compacto, não tão expositivo como Mateus, mas ele é direto, ele é um livro de ação, uma carta que tem essa intenção de mexer com as pessoas, com aquela igreja do primeiro século lá em Roma, mas também com as nossas vidas hoje, com toda a certeza absoluta. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Se você tiver algum pedido de oração, você coloque aí para nós estarmos orando. Pai, obrigado, Deus, por esse livro tão fantástico. E, ó Deus, fala do teu filho. Esse livro fala, Senhor Deus, do Messias, o prometido do Antigo Testamento. Um homem, Senhor Deus, perfeito, que trouxe tanto ensinamento, tantas ações, e disse que nós podemos fazer essas coisas ainda nesses dias, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, através do teu Espírito Santo, nos capacitando, colocando este amor do Senhor dentro do nosso coração. O Espírito Santo traga este amor para dentro do nosso coração, para que a gente tenha, através da fé, Senhor, nos manter conectados com o Senhor, nos manter firmes na graça do Senhor, que é um presente sobre a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ter essas atitudes de sempre pregar a Tua palavra aonde nós estivermos, orar pelas pessoas, se preocupar com as pessoas, ligar para as pessoas, ó meu Deus. Nos ajuda a manter este padrão tão excelente que é de Cristo, Deus. Que nós possamos nos importar um com os outros, ó Deus. Nos ajuda em nome de Jesus. Nós oramos por cada pessoa que está trabalhando, Senhor Deus, nos postos de gasolina, nos mercados, ó Deus, aqueles que estão expostos, ó Deus, nos hospitais, na segurança, em todos os locais, ó meu Deus, que o Senhor possa colocar a tua mão de poder,
Coloca a tua mão, Senhor Deus, de graça, estende a tua destra fiel que faz proeza sobre a vida de cada pessoa, para que eles mantenham esse testemunho, essa chama acesa, Deus, nos seus corações, para que possa iluminar a mente e o coração das outras pessoas. Nos ajuda, Deus, que nós queremos ser esses cristãos verdadeiros, esses cristãos do primeiro século, que nos inspiram, Deus, tanto de praticar uma vida cheia do Espírito Santo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Foi um privilégio estar aqui com os irmãos. E se assim Deus permitindo, na próxima semana vamos falar sobre o livro de Lucas. Fantástico! Nossa, esse livro, acho que a gente tem que gastar umas 2 horas falando dele, porque é muita riqueza de informação que Lucas vai trazer para nós. Você já leu o livro, você sabe daquilo que a gente está falando. Então leia o livro de Lucas durante essa semana e venha com esse espírito, né, do Evangelho de Lucas na sua vida. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz.